eram desafiadoras por essa questão chave que eu apontei, que era eles não conseguirem estar no mesmo espaço juntos sem brigar um com o outro. Aí a cria contemporânea. Como era a fala das crianças em relação à dança no início do projeto? A primeira questão é que eles não estavam fazendo aula de dança, eles estavam fazendo aula de corpo. Então, os meninos e as meninas acolheram a aula, porque eles iam fazer uma aula de corpo. E aí, com o tempo, eu fui perguntando para eles o que era aquela aula, que tipo de coisa que era aquilo. Se aquilo, o que eles achavam que era? Se era dança, se não era dança, o que era? Porque eles perguntavam, nossa, isso parece dança. Aí um outro falava assim, não, isso não é dança. Dança é outra coisa, dança é funk. A gente não faz a coreografia, a gente não faz nada decorado, então não é dança. Então essas questões, num primeiro momento, do que era dança e do que não era dança, a gente foi conversando junto. Eu nunca tentei deixar muito especificado, eu dizendo, isso é dança ou isso não é dança. A gente foi conversando junto. Que tipo de aula é essa? O que a gente está fazendo? O que nós estamos investigando? O que a gente está descobrindo juntos? Então eu não tive uma... Não, pode terminar, Paty. Eu não tive uma preocupação de deixar assertivo se era ou se não era dança. A gente foi construindo isso no diálogo e na experiência. Eu vou juntar duas perguntas agora, porque eu acho que você pode responder junto. A Ju. Alguns se recusavam a fazer ou no fim todos faziam tudo mesmo na bagunça? E Ai, eu não sei se é Raquel, enfim. Ai, não vou saber teu nome, desculpa. Paty, os interesses pelas atividades dos meninos, era o mesmo das meninas? E a Béia já te mandou 1000 beijos aqui, falou que você é linda, coisa linda, e que ela aprende muito com você. Então, a primeira era se todos acolhiam, né, a proposta. Olha, nem todos acolhem a proposta. E eles não acolhem, não necessariamente, não é porque eles não querem. Eles não acolhem muitas vezes porque eles nem sabem acolher. Então eu acho que o grande desafio da gente como educador é passar por um processo de sedução, de convencimento. Como que eu presto atenção na criança, eu faço convites de determinado modo para que ela consiga se deixar experimentar. E aí estranhamentos ocorreram em todo o processo, em todos os anos de trabalho. Sempre que eu chegava com uma proposta nova, aquilo provocava em alguns um acolhimento ou um estranhamento. Então, por exemplo, uma das aulas que a gente trabalhou com eles, a gente enchia a sala de fios de barbante, que era um dos materiais que a gente trabalhava no grupo de pesquisa, porque eu usei sempre material que era mais acessível, fita crepe, barbante, o tecido. Então, caixa de papelão. Então, por exemplo, eu chegava com material, com os barbantes, eu fazia que nem uma teia de aranha na sala inteira. A sala inteira ficava cruzada com fios de barbante. Então, tinha aluno que chegava e olhava para aquilo e falava, nossa, que delícia! E tinha outros que já assustavam e falavam assim, eu não vou fazer isso. Então, esse estranhamento, ele é natural da parte de algumas crianças. Mas o fato dela estranhar e dela falar que ela não quer fazer, não significa que ela não vai fazer. Então, a gente passa por um processo de convencimento. Às vezes, dependendo da criança, você fala para ela assim, então tá, então senta aqui no cantinho para você ver como será. E aí a própria criança se convence que aquilo é interessante fazer, que é bom experimentar. Na maioria das vezes, quando ela olha para a atividade e ela estranha, depois quando ela vê os coleguinhas fazendo, ela acaba participando.
Então, e quando ela não participa, ela só não participa porque algo muito, muito, muito importante está acontecendo com ela. Ou ela está triste porque aconteceu alguma coisa familiar, ou ela está doente, alguma coisa aconteceu com ela. A maioria das crianças acolhe, é só a gente saber seduzir. Ô, Paty, eu lembro uma vez que um dos meninos falou assim: então, professora, hoje eu vou ficar aqui te ajudando. Eu nunca me esqueci dessa cena. Então, hoje eu vou ajudar vocês a organizar o resto dos meninos. E ele tinha o que era 6, 7 anos, porque eu acompanhei o projeto bem no início, né? Então, barato, porque, tipo assim, eu não tô muito afim de fazer. Aí a fuga era ajudar, mas ao mesmo tempo ele tá ali, querendo Exato. ajudar. Ou seja, tá ali participando da forma que lhe cabia naquele momento, né? E Exato. aí também tem escuta para isso, né? Exato. O Luiz está Então, falando... desculpa, pode falar. pode falar, pode falar. Não, o Luiz perguntou se a escolha de chamar aula de corpo foi sua. E a Mônica perguntou se você estudou o local e a realidade das crianças antes de iniciar o projeto. A escolha desse nome, Corpo em Movimento, ela foi pensada para identificar. A gente já sentiu, na primeira semana que eu fui fazer a visita na escola e que eu passei por várias salas, falando que eu ia dar uma aula lá onde a gente ia investigar movimento. Eu tentei fazer de um modo, essa primeira fala, que fosse mais para deixar uma curiosidade do que para já trazer uma ideia pronta. E aí o que eu sentia? Que vários meninos falavam assim: é dança? Se for dança, eu não vou fazer. Então, em função disso, a escolha desse nome, Corpo em Movimento, e não dança ou qualquer outra coisa, foi nesse sentido. Foi para não barrar essas crianças que, por um preconceito social, entendem que meninos não podem fazer a aula. E como eles não tinham escolha, digamos assim, porque qual foi a minha solicitação à diretora da escola? Senhora diretora, eu gostaria de trabalhar com uma turma de crianças na idade de 9 e 10 anos e essa turma, eu vou trabalhar com a turma toda. É aula de dança, mas eu não vou trabalhar só com meninas ou só com meninos. Eu vou trabalhar com a turma toda e com a mistura de meninos e meninas. Aí a diretora me disse assim: professora, eu tenho uma turma aqui, que é uma turma nova na escola, são de alunos que chegaram esse ano na escola, apesar de estarem no 4º ano. É uma turma que tem muitos meninos, mas é uma turma muito difícil. Muito. É uma turma muito agitada. Pode ser essa turma? Eu falei, pode. Então ela me deu uma turma com muitos meninos e uma turma, como no falar dela, né, no modo dela perceber, muito agitada, que foi essa primeira turma com a qual eu comecei a trabalhar. Então, chamar de Corpo em Movimento foi estratégico para driblar preconceitos anteriores que pudessem existir com relação às experiências que fossem vivenciadas lá naquele espaço. Por isso, não chamar primeiramente de dança. E uma outra situação é para que a gente encontrasse juntos a nossa dança. Para que junto com a palavra dança não viesse colado estereótipos de dança difundidos nas mídias. Será que eu respondi? Respondeu, faltou só a da Mônica, que é se você estudou o local e a realidade das crianças antes de iniciar o processo. Assim, você falou um pouquinho, mas aí não sei se você puder desdobrar um pouco mais isso. E aí já vou emendar na Clênia, que é só um comentário, que ela tá, professora, gratidão, depois você é um ser indescritível de tão bom. É verdade. Endosso. Então, com relação a estudar a realidade das crianças, eu tive alguns acessos à realidade delas, alguns acessos anteriores, e vários ao longo do processo.
Então, por exemplo, eu fui conversar com a diretora, quando ela destinou uma turma, porque foi ela que escolheu as turmas com as quais eu ia trabalhar, eu fui tentar perceber se havia alguma situação particular das crianças daquela turma que eu deveria estar atenta. Eu fui conversar com a professora da turma, para saber se havia alguma informação anterior que eu deveria ter a respeito das crianças. E o restante, essa foi a primeira investigação, assim, não foram investigações detalhadas sobre cada criança, mas essas informações gerais, no sentido, se a criança tem algum problema muito sério familiar, se ela tem alguma patologia que eu deveria prestar atenção, alguma questão assim, isso eu tive antes, pedindo informação para a diretora e para a professora da turma. As outras informações eu fui construindo ao longo. Então, surgia alguma situação específica com determinada criança, eu ia direto na diretora e na professora para tentar saber se estava acontecendo alguma coisa com a família dela, se aquela criança tinha, quem que estava cuidando e sendo a gestora daquela criança. Então, às vezes a criança, ela tinha pai e mãe, mas naquele momento os pais separaram, ela estava sendo criada pela avó. Ou os pais separaram, ela estava vivendo só com a mãe. Então, essas coisas que foram acontecendo ao longo da vida da criança, porque eu as acompanhei durante 2 anos uma turma e durante 5 anos a outra, essas situações, elas iam surgindo de acordo com o que acontecia na vida da criança e eu ia tendo acesso a essas informações. Eu percebia que alguma coisa estava acontecendo, eu já ia atrás da diretora e da professora para me inteirar dessas situações. Paty, aí a Ju falou, gostei quando li sobre essa atividade do barbante. Você criava todas as atividades? Olha, muitas atividades eu criei, outras atividades eu fiz em algum curso, outras a gente fazia no grupo de pesquisa. Então, por exemplo, tinha uma atividade que a gente fazia no grupo de pesquisa e que a gente até, quando a gente ia dar curso a respeito da nossa pesquisa no grupo, que era uma que a gente usava fita adesiva no chão, a gente fazia um X com a fita adesiva no chão, forrava o chão de X ou de pontinhos com a fita adesiva, e a gente só podia se deslocar pelo espaço pisando ou apoiando naquela fita adesiva. E aí ia fazendo várias provocações. Então, agora vocês só podem se deslocar no espaço pisando nessa fita adesiva. Aí eles faziam várias experiências. Agora, a gente só pode se deslocar usando o pé e a mão na fita adesiva. Então, tinha que andar de 4 apoios nesse espaço. Então, esses estudos, essas atividades, elas haviam sido realizadas anteriormente no grupo de pesquisa, e aí eu fui aplicando também na escola. Então, as atividades da escola foi uma mescla do que nós fazíamos no grupo de pesquisa, do que eu havia feito em experiências, em cursos, em outras atividades, e o que eu conseguia criar a partir de tudo isso que estava sendo vivenciado e do que eu ia percebendo nas crianças. Ô, Paty, eu lembro que no comecinho, bem no comecinho mesmo, né, tinha essa ideia, porque a gente organizou uma metodologia de dispositivos, né, de improvisação, que são os movíveis, que a gente tem até artigo escrito sobre isso. Depois, se alguém se interessar, manda um direct aqui no Temporal Danca que eu posso sugerir as bibliografias para vocês. Mas tinha esse desejo de compartilhar esses materiais, adaptando-os, claro, para a faixa etária das crianças, né? E eu lembro que da gente conversar e você falar que, enfim, né, às vezes que eu fui lá também acompanhar, de em alguns momentos ter que trabalhar a estrutura de movimento mesmo, né, frases de movimento ou sequências de movimento, justamente porque como eles não conseguiam se organizar, né, essa formalização do movimento dava uma centrada neles, e aí aos poucos você foi começando
a diminuir isso e aumentar a improvisação também, né? Isso. Eu não sei se você puder falar um pouquinho disso, porque eu acho legal também, assim, às vezes a gente chega com uma ideia, achando que vai dar super certo, e aí a turma vai dizendo que não é bem por ali ainda, né? Exato. Mas... Então, uma das coisas que a gente trabalhou com as crianças foi dentro dessa atenção que eu vou discutir no artigo, dessa atenção relacional. Então, por exemplo, atividades onde a gente trabalhasse uma percepção do próprio movimento. Então, seja por movimentos que eu levava para nós experimentarmos juntos, e aí quando eu falo eu levava, assim, eu gostaria de deixar claro que, mais uma vez, para quem depois entrou, talvez depois que eu tenha dito isso, é que os discentes da graduação estavam juntos. Então, a maioria dos encontros, quem fazia as proposições era eu, e os alunos da graduação acompanhavam. Mas conforme eles iam adquirindo experiência e contato com a turma, nós fazíamos momentos de estudo para que eles pudessem conduzir algum dos encontros, para que eles pudessem também ir praticando esses modos de conduzir a aula. Então, eu vou começar a chamar de nós, porque eu vou considerar isso, assim, que eram coisas que eu elaborava, mas que eu discutia com as discentes que estavam participando do projeto, que eu discutia com a Ana, quando a Ana estava lá. Então, assim, eram coisas que a gente construía junto, tá bom? Então, algumas coisas que a gente construía com relação a essa percepção do próprio corpo, ela, por exemplo, era pontuar no espaço com o seu nariz. Então, como que a criança ia fazer pontos no espaço com o nariz? Como que ela ia fazer pontos no espaço com o dedo? Como que ela ia fazer pontos no espaço com o cotovelo? E aí isso ia surgindo. Quando a gente começou com essas experiências, o que era isso, fazer ponto no espaço com o nariz? Elas achavam isso estranho. Então, elas a princípio não faziam, assim, aí quando eu começava a fazer, e as discentes começavam a fazer, elas viam que aquilo era possível, e elas começavam a fazer junto conosco. Quando eu dava um outro tipo de condução, por exemplo, vamos rolar no chão. Então, era uma condução que eu propunha, vamos rolar no chão. E aí elas começavam a rolar no chão. E aí elas iam percebendo que, dependendo do jeito que elas rolavam, elas batiam o cotovelo no chão. Ai, bati minha cabeça. Ai, meu joelho tá doendo. Às vezes aquela mais magrinha, ai, o meu quadril tá doendo. E aí a gente ia estimulando elas a pensar assim, mas como é rolar no chão? Como se o chão fosse macio. Como se você, de um modo que você não bata a cabeça, de um modo que você não bata o cotovelo. E aí a gente ia estimulando as crianças a prestar atenção no que elas estavam fazendo. E isso, essa construção de fazer as provocações e elas irem experimentando isso de um modo mais atento ao que estavam fazendo e não só uma repetição de movimento, é que foi muito importante dentro do processo de construção de conhecimento delas ao longo do tempo. Outra coisa que a gente tentava estimular também era um processo de relação com o outro. Então, a gente fazia várias atividades em dupla. Então, como que em dupla, por exemplo, uma atividade que a gente trabalhou com elas, a gente desenhou no chão um labirinto. E aí, uma criança tinha que fechar os olhos, enquanto a outra criança conduzia ela pelo labirinto. Então, as primeiras vezes que elas fizeram isso, qual que era a provocação maior das crianças? Eu vou sacanear com o meu coleguinha, para que ele pise na linha, que não era para pisar, para que ele não consiga concluir o labirinto. E aí, quando a gente foi trabalhando com eles, que era, vocês precisam cuidar do colega. Então, só vai dar certo se a coisa acontecer junto. Só vai dar certo se você cuidar do outro. E aí, era isso, assim, ele tinha que... e aí a gente fazia de modo diferente. Por exemplo, essa do labirinto, que era, eles tinham um lugar para entrar e um lugar para sair, e um coleguinha de olho fechado é o que faria o trajeto e o outro é o que iria conduzir. Então, por exemplo, em um momento a gente fez essa condução de um modo que o coleguinha que conduzia, ele tocava no colega que estava sendo conduzido e ele não podia falar nada. Ele só podia tocar. Então, se era para ele andar para frente, ele dava um toquinho, o coleguinha andava para frente. Se era para ele ir um pouquinho para o lado, ele tinha que... Então, pelo toque sutil, ele tinha que conduzir o coleguinha e não podia falar nada.
Num outro dia, numa outra experiência, era a mesma atividade do labirinto, só que ele não podia tocar, ele só podia falar. Então ele tinha que falar assim, anda para frente, para, vira um pouquinho para a direita. Aí alguns tinham dificuldade de direita e esquerda, então a gente dobrava a manga da camiseta, vira para o lado que a manga está dobrada, vira para o outro lado. Então eles iam arrumando procedimentos de condução. Então esse era um modo da gente trabalhar uma atividade onde eles aprendiam a se relacionar com o outro, porque a ideia de trabalhar a improvisação com essas crianças era, eu preciso prestar atenção em mim, eu preciso prestar atenção no outro, com um tipo de atenção específica, e eu preciso aprender a me relacionar comigo, com o outro e com o espaço. Senão eu não vou conseguir trabalhar as relações de improvisação. Eu continuo nos exemplos ou você quer trazer perguntas, Ana? Porque eu acho que já tem mais aqui, Paty. Uma coisa que eu acho legal só de fazer um parêntese também é que quando a Paty estava trabalhando essas questões do grupo de pesquisa com eles, a gente foi se apresentar na escola com um trabalho que a gente tinha, que era de composição em tempo real, né? E isso modificou muito o nosso trabalho também, assim, apresentar para as crianças, e a gente apresentou para a escola inteira, no pátio da escola, assim, foi uma loucura, uma quantidade de crianças imensa, e um dos nossos dispositivos são 5 comandos, né? Então, a hora que a gente começou a dar os comandos, todas as crianças, assim, começavam a dar os comandos também, e aquilo colocou a gente totalmente em questão, assim. Eu lembro que teve muita coisa que a gente modificou do nosso processo de trabalho e do nosso espetáculo e da metodologia que a gente estava desenvolvendo também, depois do que aconteceu lá e da experiência que a gente teve lá, né? Porque o espetáculo ele não tinha um público direcionado, né? A gente apresentava em vários lugares, a gente já falou sobre isso ontem na live, apresentava na rua, em escolas, em centros culturais, em centros sociais, ou seja, em vários lugares, em museu. Então, a gente estava sempre sujeito à interferência de qualquer tipo de público, assim. E a gente teve algumas experiências com crianças, né, Paty? E eu acho que, para mim, né, as experiências com as crianças foram as que mais ensinaram a gente sobre o próprio trabalho que a gente fazia, né? E como a gente, enfim, ficou com uma série de reflexões e discussões a partir do que elas traziam pra gente, assim. Então isso também foi muito massa. A Isa, oi Isa! E sempre, só para reforçar uma coisa, porque parece que tem algumas perguntas a respeito do movimento deles, da dança deles. Então, isso sempre... A Claudinha tem uma pergunta nesse sentido. Ela estava perguntando mais lá para baixo, né? Se houve aulas em que você partiu das danças deles para buscar um espaço de ampliação do próprio entendimento de dança. Eu já volto nas outras, tá, gente? A gente sempre fazia esse primeiro momento, que era um momento de investigação de movimento, que a gente chamava, que esse momento de investigação de movimento era para eles perceberem o próprio movimento e conseguir construir uma relação com o outro. E no final da aula, a gente sempre dançava junto. Então, na maioria das aulas, a gente sempre, no final, a gente dançava junto. Esse momento da gente estar junto, da gente dançar junto, também acontecia por provocações. E nunca tinha um tipo de movimento específico, assim, ó, vamos dançar assim. E uma coisa que a gente tentava conversar que tentava estimular neles dance do modo que você sentir vontade, assim, se mova do modo que for importante para você. Então, a gente, por exemplo, agora nós vamos dividir em 2 grupos. Um grupo vai assistir e o outro grupo vai se mover só no nível baixo com essa música. E aí a gente ia dançando,
sempre uma de nós junto, ou eu, ou uma das discentes, aí a gente integrava aquele grupo que estava fazendo aquela experiência, e aí surgiam os movimentos que eles vivenciavam na capoeira, surgiam os movimentos que eles dançavam em outros contextos de dança, tinha as crianças que haviam feito aula de balé em algum lugar, tinha a criança que gostava de dançar funk, então assim, esses movimentos que surgiam do desejo deles, de outras referências, ou do desejo deles de se mover naquele momento, ou até mesmo da relação que estava sendo criada entre as pessoas que estavam se movimentando. Então, sim, eles sempre foi procurado criar espaços para que o desejo deles de se expressar e de se mover estivesse presente. Esse era o mais importante. Tanto que a gente tentava trazer provocações para que os movimentos deles surgissem. Mais isso do que copiem o meu movimento, que esse movimento é interessante. Embora a gente houvesse levado em vários momentos, vamos estudar como rolar no chão, vamos estudar possibilidades de saltar, sem identificar muito uma forma de salto ou de rolamento, mas a experiência do rolar, a experiência do saltar. Então, isso a gente tentou construir, porque o que nós percebemos? Que muitas dessas crianças tinham, inclusive, um atraso no desenvolvimento motor. Aquela turma que eu falei, que eu comecei com eles aos 6 anos e acompanhei eles até o 5º ano, a gente percebeu algumas crianças que com 6 anos tinham um atraso de desenvolvimento motor, porque era uma criança que ficava só sentada, ela ficava só assistindo televisão em casa, ela não brincava de se mover. Então, a gente começou a perceber que estimular a experiência de alguns movimentos era importante. Então, eu conduzia o estímulo de algumas movimentações que eu achava que era muito importante para o desenvolvimento motor deles e dando espaço para que também surgissem experiências a partir disso. Vamos lá, então. A Isa, não acredito nesse encontro, vou chorar. Não chora não, pelo amor de Deus, que esse momento que a gente está, começa a chorar, todo mundo começa a chorar. Saudade, Isa. Fabi também falando, Pati linda, amo, saudade. E a Lua está perguntando qual o nome do livro e onde podemos encontrar. Lua, só repetindo, esse livro aqui, Abordagem sobre Improvisação em Dança Contemporânea, contém um artigo da Pati, que é sobre esse artigo que ela está falando agora. A gente está distribuindo gratuitamente em PDF, é só você mandar seu e-mail no direct aqui do Temporal Danca e eu encaminho para você. Daí não sei se a Pati quer sugerir outras bibliografias também de outros artigos que você tenha publicado, Pati, enfim, não sei. Não, assim, com relação à improvisação, tem outras coisas, depois a gente pode passar também, né, a gente coloca aí como referência, tem o blog do Conectivo, que tem vários artigos que você também já escreveu sobre improvisação, né? A gente colocava os artigos de todos lá, né, já tem um tempo que isso não está atualizado, mas enfim, até quando eu saí de Uberlândia, tinha os artigos que a gente publicava lá, é só entrar... Conectivo com C mudo, nozes, nozes.blogspot.com. Eu deixo aqui embaixo escrito para vocês. Suelen, Pati, não esqueça de comentar sobre sua chegada na escola, como você conversou com a coordenação e como os professores te receberam. Fiquei curiosa. A abordagem com a diretora, como eu já havia dito antes, foi a mãe dessa aluna minha da graduação já trabalhava na escola. Então, a mãe dessa aluna fez o primeiro contato com a diretora, falando que a filha dela e a professora da filha dela gostariam de desenvolver um projeto de dança na escola. Então, a diretora foi muito receptiva. O que eu queria apontar, assim, que eu acho que é importante, é que, durante todos esses anos que eu trabalhei na escola, tanto a diretora da escola, como as supervisoras e como as professoras de turma, porque foram várias nesses anos, todos os professores de turma, eles acolheram o projeto. Então, foi devido a esse acolhimento da parte deles que muita coisa aconteceu. Gente, desculpa que minha garganta tá seca, eu tô molhando a boca, tá? Hidratem-se. Hidratem-se. Então, devido a esse acolhimento... Pati, peraí.
Vamos aproveitar que encerrou, porque vai cair a live em 30 segundos e aí a gente volta, tá, gente? Ok. Gente, Carlos e quem mais fez perguntas depois, por favor, copiem as perguntas de vocês para colocar aqui de novo, porque eu vou perder as perguntas lá de baixo, tá bom? A gente vai cair e já volta. Beijo.